Gabriela tá aí. Gabriela, prazer te saber que você tá por aqui, viu? Já. Oi, Alan, tanto tempo. Pois é. Prazer enorme te ver aqui. Eu digo o mesmo. Gente, boa tarde a todos e todas. Agradeço mais uma vez a oportunidade. A Cleide, a Cris, toda a equipe que organizou esse evento muito bacana. E eu vou dar continuidade aqui na discussão da aula passada, da reunião passada, né? Carlos, boa tarde. Nessa conversa aí que tem 3 episódios, da vez passada a gente estava falando dos objetivos, falei um pouquinho da história, da dinâmica complexa, com foco na dinâmica de funções transcendentes. Quero só fazer aqui um breve resumo do primeiro episódio. A gente estava usando essa notação HU aqui para indicar funções holomorfas definidas em um domínio. Só uma pausa aqui para vocês confirmarem se conseguem ver direitinho o meu ponteiro. Tá tudo bem? Sim. Pronto. Funções holomorfas definidas em um domínio. O domínio é um aberto e conexo do plano ou da esfera, dependendo do contexto que eu estiver falando aqui. Esse conjuntinho E vai representar o subconjunto das funções inteiras e transcendentes. Lembrando que essas funções inteiras transcendentes são aquelas funções inteiras que não são polinômios, não são funções polinomiais. Em particular, isso significa que toda função inteira transcendente ela tem uma singularidade essencial no infinito, quando eu considero o plano dentro da esfera de Riemann. E em função disso, tem algumas consequências que vêm da análise complexa. Então, por exemplo, a gente tem 2 teoremas clássicos de Picard, que a gente vai usar com muita frequência. O pequeno teorema de Picard diz que, aqui numa situação mais geral, se você tem uma função inteira não constante, então ela omite no máximo um ponto. Né? Em particular, se a função inteira omite 2 pontos, então ela tem que ser uma função constante. E o grande teorema de Picard traz um pouco mais de informação em relação a esse contexto. Aqui eu estou considerando, poderia considerar qualquer vizinhança de uma singularidade essencial, isolada, mas estou falando aqui do disco furado. Se você tem uma função holomorfa definida no disco furado, pega o disco unitário e remove a origem. Se a origem é uma singularidade essencial dessa função, então acontece um tipo de explosão quando você mapeia vizinhanças furadas da origem. Quer dizer, quando você pega qualquer vizinhança furada da origem, subconjunto desse disco furado, então a função ela assume qualquer ponto da esfera na imagem. E infinitas vezes ela assume determinado ponto, com no máximo 2 exceções. Tá? Então, em particular, no caso em que a gente considera as funções inteiras transcendentes, a gente remove o ponto no infinito e aí só sobra uma exceção possível. Tá? E todos os outros são assumidos infinitas vezes. É um teorema bastante, eu diria assim, especial, né? Falei também do contexto que motiva o estudo da dinâmica da iteração de funções holomorfas, que são as famílias normais, um conceito introduzido aí por Paul Montel, lá por volta de 1906, e outros trabalhos que ele publicou, que foi construído sobre os resultados de Asela Ascoli, sobre famílias uniformemente limitadas e equicontínuas. Vou falar aqui do contexto que a gente está discutindo aqui. Se eu tiver um domínio do plano, do conjunto U, e eu pego uma família de funções holomorfas nesse domínio. Então, essa família, a gente diz que essa família é normal se qualquer sequência dessa família admite uma subsequência que converge normalmente. Com isso, a gente quer dizer que essa subsequência converge uniformemente nas partes compactas desse subconjunto U. É claro que tem outras definições para a família normal, usando mais propriedades, eu diria assim, locais,
mas são todas equivalentes. Bom, eu falei também da definição do conjunto de Fatou. Aqui eu estou novamente falando do contexto de funções inteiras transcendentes, mas vale em geral, para qualquer funções racionais, funções do plano furado, enfim, estou focando no caso específico. Então, a gente define um subconjunto do espaço de fase especial, que a gente chama aqui de conjunto de Fatou, e a definição desse conjunto é essa que aparece aqui, ó, resumidamente. Um ponto ele pertence a esse conjunto de Fatou, C somente C por definição. Quando você considera a família formada pela sequência de iterados, então essa família é normal nesse ponto. Quando eu digo que é normal nesse ponto, quer dizer que existe uma vizinhança aberta desse ponto, na qual a família é normal. Tá? Conjunto de Fatou, a gente consegue concluir pela definição de normalidade, que é uma propriedade local, é um conjunto aberto no plano. Né? Naturalmente, ele pode ser um conjunto vazio, e tem exemplos em que isso acontece. Vale lembrar aqui rapidamente que, no contexto de funções inteiras transcendentes, a primeira demonstração elementar de uma função que tem essa propriedade, conjunto de Fatou é vazio, que é da função exponencial complexa. Tem uma demonstração razoavelmente elementar, não quer dizer que é muito simples, de que o conjunto de Juliá é todo plano complexo, a demonstração do Mijurevich. O conjunto de Fatou, de Juliá, associado à dinâmica, é o complementar do conjunto de Fatou. Então, consequentemente, é um conjunto fechado. Para obter resultados dessa iteração de funções holomorfas, usando normalidade, o Fatou, por exemplo, lá no início de 1918, mais ou menos, usou um critério que ficou famoso do Montel, hoje é chamado de critério de normalidade de Montel, e esse critério ele diz que se você tiver uma família de funções, aqui eu estou escrevendo no contexto mais geral, uma família de funções holomorfas definidas em um domínio, U, se essa família omite 3 pontos, pelo menos, na esfera, então essa família é normal. Tá bom? No nosso contexto, como a gente remove o ponto do infinito, então essa família, se omitir 2 pontos, então ela vai ser uma família normal. Tá? Quando a gente fala que a família omite um ponto, por exemplo, eu estou querendo dizer que quando você considera as imagens de todas as funções e reúne tudo, quer dizer que essa reunião não contém esses pontos que foram omitidos que eu estou falando. Também falei de qual que é o nosso roteiro. Esse roteiro ele é dinâmico, né? Porque o nosso objetivo é apresentar as ideias introdutórias e também mostrar essa beleza da análise complexa. Então, o roteiro que eu preparei inicialmente, vou falando umas coisas conforme a gente tiver tempo. É provar, por exemplo, que nesse contexto aqui de função inteira transcendente, primeiro, a função tem ponto periódico, apesar de, no caso racional, ser uma questão bastante simples, por causa do teorema fundamental da álgebra, eu falei da vez passada que no caso transcendente não é tão trivial. Tem um exemplo clássico. O exemplo clássico aqui, você pode considerar essa função inteira transcendente, z mais exponencial de z, é um exemplo de uma função inteira transcendente que não tem nem mesmo ponto fixo. Aí eu falei que é o caso extremo, né? Que, na verdade, mesmo que não tenha ponto fixo, mas a gente vai conseguir provar de forma relativamente elementar, ela vai ter pelo menos um ponto periódico de período 12. Então, é uma situação extremal, mas já mostra a diferença com a dinâmica de funções racionais e polinomiais, por exemplo. Em seguida, a gente vai provar que o conjunto de Juliá é não vazio, obrigatoriamente, depois que tem pelo menos 2 pontos, e vamos concluir a partir daí que necessariamente é um conjunto infinito. Com essa informação, nós vamos provar, então, que o conjunto de Juliá, de fato, é perfeito. Dependendo do tempo, a gente vai apresentar a demonstração mais moderna, mais elementar,
de que o conjunto de Juliá é o fecho das órbitas periódicas repulsoras. Isso já é um resultado bastante conhecido, que basicamente tem duas técnicas para se demonstrar. Você pode usar, por exemplo, teoria de Nevanlina, que é mais técnico, ou então, por exemplo, o teorema das 5 ilhas de Alphons, que a gente não vai abordar aqui. Estou tentando apresentar resultados que usam análise complexa mais básica. Mais básica, eu digo assim, no sentido de um primeiro curso, de um curso de graduação. A gente viu alguns resultados fundamentais. O primeiro eu falei como um exercício, que é o caso de quando você tem uma função inteira injetora, e aí necessariamente a função tem que ser afim. Isso a gente provou da vez passada. Provamos também um lema intermediário, importante. Estou escrevendo aqui como lema 1, a gente vai usar algumas vezes. E o lema 1 diz que se você tiver uma função inteira, que não é a identidade, e de tal forma que essa fração, que essa função que está marcada aqui, apresentada aqui, se ela for constante, então necessariamente a função g ou é constante ou também é uma função afim. Logo depois, para desenvolver uma técnica também extremamente importante nesse contexto, que é o teorema de Bohr, teorema antigo, mas que é uma ferramenta útil até hoje, a gente apresentou essa família especial, uma família de funções holomorfas, definidas no disco unitário, estou chamando de família H, e essa família tem apenas duas propriedades. Primeiro, que todos os elementos da família fixam a origem, e depois que o módulo máximo de cada elemento da família no disco, no círculo de raio meio, concentrado na origem, é sempre maior ou igual a 1. Né? Isso dá aí uma família de funções holomorfas no disco. O teorema de Bohr diz basicamente o seguinte, talvez eu consiga mostrar novamente através de uma figura. Quando você olha para a imagem do disco por um elemento membro dessa família, você tem um aberto do plano complexo. Como a família, cada elemento fixa a origem, então a origem também está no interior desse aberto. Então, em particular, tem círculos aqui em torno desse ponto, inteiramente contido na imagem. E aqui a gente está chamando de CH o raio do círculo maximal contido nessa imagem. O supremo, na verdade. Então, você pode pensar que corresponde ao disco. Então, esse raio aqui é o tal do C do H. E o teorema de Bohr, ele nos diz justamente que quando você varia esses raios na família, então o ínfimo é sempre maior do que zero. O que você pode imaginar aí que significa que tem um círculo, num certo sentido ótimo, que está contido em todas as imagens de todos os elementos dessa família H. Tá? Que é esse ínfimo que aparece aí. Isso aqui a gente também demonstrou, deu um pouquinho de trabalho, mas a gente apresentou uma prova. E agora a gente vai continuar a nossa discussão com outro resultado intermediário, mas que é uma consequência também desse teorema de Bohr. A importância fundamental desse lema 2 é provar que, de fato, o conjunto de Juliá é não vazio. Então, para isso, quando eu encontrar pontos periódicos para a função f, função inteira transcendente, então esse ponto periódico ele não pode ser, por exemplo, um atrator que atrai todo o plano. Então, é basicamente isso, em linhas gerais, que eu estou falando aqui no lema 2. O lema 2 diz que se você tiver uma função inteira, não precisa ser transcendente, fixa a origem, se o módulo da derivada é menor do que 1, e aí você já pode pensar que é um ponto fixo atrator, e se além disso os iterados convergem para zero normalmente em todo o plano, então necessariamente essa função g é uma função linear. Tá? G de z é o g' de zero vezes o z. Vamos provar esse resultado que é importante para essa discussão. Bom, primeiro a gente tira aqui o caso que a função g é constante, porque daí é imediato. E vamos supor que isso aqui é um argumento padrão. Como a função g, a derivada,
tem módulo menor do que 1, então eu sempre posso escolher um lambda, de modo que o módulo da derivada na origem fica menor do que lambda, menor do que 1. Tudo isso aqui eu estou querendo dizer que tem um disco fechado em torno da origem que é invariante. A função mapeia esse disco dentro dele mesmo. Tá? Eu estou escrevendo aqui com todos os detalhes para facilitar posteriormente a leitura dos alunos. Então, basicamente, eu estou dizendo isso. Que a função G ela vai mapear o disco compacto em algum subconjunto dentro do próprio disco. Isso tem, de fato, uma contração, e o que eu vou fazer ao final é pegar esse disco e considerar as pré-imagens para tentar cobrir todo o plano. Então, vamos lá fazendo mais com um pouco mais de cuidado. Então, primeira coisa é isso. Existe esse lambda, de tal forma que o módulo derivado na origem fica menor do que lambda, menor do que 1, e nesse caso, aqui por continuidade da derivada, tem um eta, um número real positivo, de tal forma que a derivada em todos os pontos, em valor absoluto, fica menor do que lambda em um certo disquinho de raio eta, tá? Suficientemente pequeno aí. Então eu tenho uma limitação uniforme para o módulo da derivada nesse disco. Se eu considero o compacto como sendo fecho, o K como sendo fecho desse disco, o que a gente observa é que você pode usar desigualdade do valor médio para concluir que esse compacto é invariante, como na figura que eu coloquei um pouco antes, né? O G de K está contido no próprio K, compacto invariante. E, usando esse compacto, eu vou definir as pré-imagens desse disco. Né? Cada iterado aí correspondente eu estou chamando de Kn. Então, Kn é o G a menos K de K. Tá? E vou, para cada Kn desse, eu vou chamar de Rn o supremo dos raios, dos raios cujo bordo do disco de raio R correspondente está contido no Kn. Então, veja só. A origem está em cada um desses KNs aqui. Eu posso analisar o bordo do disco com centro na origem e raio R. Então, tem muitos discos bordos como esse contido no KN. Estou considerando o supremo. O supremo aqui eu estou chamando de Rn. Bom, o que eu posso dizer então sobre esses dois objetos que eu acabo de construir, esses KNs e esses Rns? Primeiro, essa sequência de KNs forma uma sequência crescente de fechados no plano. Então, o Kn está contido no Kn mais 1 para cada n maior ou igual a 1. A prova é justamente, basicamente, usar a definição. Estou escrevendo aqui um pouco de detalhes, né? Quer dizer, de fato, se o Z pertence ao Kn, a definição, o Fn de Z pertence ao K, e quando você aplica a função f nessa inclusão aqui, você conclui que o Fn mais 1 de Z pertence ao G de K. Aqui tem uma leve confusão. Deixa eu já fazer um ajuste. Estou falando de F e G. Aqui é G. É tudo G. É tudo G. Tem F no meio da história. Então, Gn de Z pertence ao K. Então, aqui também. Aqui é G. Então, o Z pertence ao G menos N mais 1 de K, que por definição é o Kn mais 1. Então, como o Z é arbitrário, o Kn está contido no Kn mais 1. Bom, então isso prova que essa sequência, né, de pré-imagens, estou puxando para trás, isso está aumentando de fato o conjunto. Outra coisa é que quando eu faço a reunião de todos esses fechados, isso vai dar o plano inteiro. Então, vamos provar isso também. Então, pega um Z complexo arbitrário, e aí a gente sabe que o Gn converge normalmente para a origem. Isso significa que quando você itera esse Z, em algum momento ele vai cair no compacto. Então existe um P, que é um inteiro de tal forma que o G de P, GP de Z, pertence ao K. E basicamente isso termina, né? Porque então o Z pertence ao G menos P de K, que é o Kp, que está aqui na união
desses fechados, desses KN. Então pronto, se prova que quando eu considero a união das pré-imagens, isso cobre tudo. Uma última coisa sobre esses objetos é que os raios, esses raios que eu estou chamando de raios RN, são os raios maximais dos bordos contidos nos KNs correspondentes, esses raios tendem para o infinito. Isso é basicamente a definição, porque os KNs cobrem juntos, né, todo o plano complexo. Bom, eu vou provar agora que, na verdade, esses RNs, eles não são somente os raios maximais em relação ao bordo, ao círculo, mas também ao disco inteiro. Então, isso já é um resultado esperado, vai ser uma consequência do princípio do máximo, mas eu vou provar aqui com detalhes. Então, o que eu quero provar? Que esses RNs correspondem aos raios maximais dos discos com centro na origem contido nos KNs correspondentes. Então, para isso, a gente fixa aqui um N arbitrário e eu pego um X qualquer nesse disco maximal aqui, que é o DRN. Né? Então, nesse caso, eu posso considerar aqui um S, que está entre o módulo de X e o RN, de tal forma que o bordo desse disco aqui está contido no KN. Isso aqui é sempre possível, porque lembra, esse RN aqui era o raio maximal, de modo que o bordo do círculo correspondente estava contido no KN. Então, para todo menor, ele está contido também. Tá? Definição do Supremo. Bom, agora, isso implica, então, como esse bordo está contido no KN, aqui, por definição, o FN desse círculo também está contido no compacto, nesse compacto K. Lembra, esse compacto K, ele era um disco fechado de raio eta com centro na origem. Bom, mas então, se eu aplico aqui diretamente o princípio do máximo, eu concluo que o Fn de x também pertence ao K. Isso é por causa do seguinte, olha. Eu estou dizendo que o Fn do bordo está contido em K, estou dizendo aqui basicamente que essa Fn, que é uma função holomorfa, o módulo da imagem de qualquer ponto no bordo é sempre menor ou igual a eta. Então, se no bordo o módulo dá menor ou igual a eta, no interior também, por causa do princípio do máximo. Então, isso significa que o disco inteiro está contido lá, em particular esse Fn do x. O Fn do x pertence ao K, portanto, o x pertence ao Kn, como eu havia falado antes. Né? Isso aqui prova, então, que, na verdade, o disco de raio S inteiro aberto está contido no Kn, portanto, o Rn pode ser caracterizado como sendo o raio maximal dos discos com centro na origem contidos no Kn. Tá? Conforme aquela figurinha que eu apresentei um pouco antes. Bom, para tentar definir e aplicar o teorema de Bohr, eu vou considerar aqui o raio de disco metade. Eu vou chamar de Sn o Rn sobre 2. Então, eu estou analisando esse disco maximal contido no Kn. O Sn, então, vai ser o raio do disquinho do círculo que tem raio metade do maximal. E vou definir a função Hn, uma família de funções, da seguinte forma. Vai ser o G aplicada em 2Sn Z. Então, aqui eu estou considerando a função G restrita ao disco de raio Rn. Tá bom? Então, se o Z varia no disco unitário, 2SnZ varia no disco de raio Rn. Esse MSN de G é o módulo máximo da função G no círculo de raio Sn, que é aquele círculo de raio metade. Então, eu defino a função Hn desse jeito. O que eu posso dizer sobre essa família de funções? Algumas coisas. Primeiro, todos os elementos fixam a origem, isso em função da própria função G. Depois, todas elas são holomorfas no disco unitário. E depois, que o módulo máximo da função H agora, no bordo, no círculo de raio meio, é sempre menor, é maior ou igual a 1. Aqui tem um erro também. Tá bom? Quer dizer, segue aqui dessa definição. Quer dizer, essa família Hn, essa sequência Hn, ela pertence àquela família especial que eu falei um pouco antes. Então, eu posso aplicar
o teorema de Bohr para essa sequência. Então, quer dizer, em particular, que existe um raio que eu diria assim, minimal, porque é o ínfimo dos raios maximais, de tal forma que o bordo do disco de raio C está contido nos HN de D para todos os elementos da família. Então, tem um círculo que está contido em todos. Né? Bom, em particular, como esse C corresponde ao ínfimo desses raios maximais, cada uma desses elementos da família tem um raio maximal que é sempre maior ou igual a C. Então, para cada elemento da família tem um Tn, de tal forma que o círculo de raio Tn está contido no HN de D, tá? Que é extremamente importante que esse Tn seja maior ou igual a Z, por isso que o C vem do ínfimo dos raios maximais. E eu tenho essa inclusão. Essa inclusão, ela segue também da definição dos HNs. O que eu estou dizendo aqui? Que o círculo de raio Tn vezes esse módulo máximo está contido no G do DRN, né? Basicamente aqui, ó, se você olhar para os HNs, multiplicar, olha aqui para essa relação, então basicamente eu estou olhando para, pega esse M, multiplica pelo H, e aí você olha para a imagem desse disco pela função G. Isso vai dar justamente esse número multiplicado por esse conjunto, né? Você pode pensar qual é o sentido dessa multiplicação do número complexo com conjunto, é o sentido usual. Então, esse círculo está contido nesse conjunto. Como esse disco está contido no Kn, as imagens aqui têm essa inclusão. O G de Kn aqui é um exercício, dá para provar só usando a noção de conjunto básica. O G do Kn está contido no Kn mais 1, que por sua vez está contido no Kn. Com isso, o que eu quero dizer? Que Bom, né, antes, né, observando que esse Tn é sempre maior ou igual a C, então esse número é sempre menor ou igual a Tn vezes esse valor, esse módulo máximo, que é menor ou igual ao Rn, porque corresponde ao disco que aparece aqui, ó, no Kn, o disco maximal, e o Rn é o 2Sn. Eu estou usando essa desigualdade justamente para estimar, para dar uma estimativa para a razão entre esse módulo máximo e esse Sn, de onde a gente consegue concluir que para qualquer n, essa fração é sempre menor ou igual a 2 sobre essa constante C. Tá bom? Usando, para usar essa desigualdade anterior aqui, eu vou definir uma nova função. Essa função ela é definida de forma natural, porque no fundo o que eu quero fazer é provar que a função g é g' multiplicado pela identidade. Eu considero essa função φ, que aparece aqui. O que eu sei sobre essa função φ? Se você aplica o limite na origem para essa função φ, usa só essa relação, a gente conclui que esse limite dá zero, né? Aqui o g de zero vale zero, e a gente tem essa igualdade. E aí, portanto, e aqui eu estou usando o teorema da singularidade removível de Riemann, a gente conclui que a origem é uma singularidade removível da função φ, portanto, ela tem uma única extensão holomorfa para o plano complexo inteiro. Ela se estende como uma função inteira. E, em particular, o φ da origem, na extensão, o φ de zero é igual a zero. O que eu quero fazer? Quero provar que, para concluir, né, que essa função φ ela é constante. E como ela fixa a origem, ela tem que ser constante igual a zero, para finalizar a demonstração, porque daí o numerador vai ser igual a zero, que é justamente o que eu quero fazer. Uma forma de se fazer isso veja, eu tenho uma função inteira, quero provar que ela é constante. Uma forma de fazer isso é usando o teorema de Liouville. Então eu vou provar agora que essa função φ é limitada. E para provar que ela é limitada, eu preciso daquela estimativa anterior que eu falei agora há pouco. Vamos fazer isso passo a passo. Vamos usar a definição para estimar o φ de z, que aparece aqui, ó. Só separar aqui φ de z. Vai ser g de z menos g de z sobre z menos g' de z. Usa a desigualdade triangular, aparece isso. Quando o módulo do z é igual a r, estou pegando um r aqui arbitrário,
esse módulo aqui é estimado pelo módulo máximo sobre o R, mais o G' de 0. Agora, se eu considero aqui, só para simplificar, né, no final a minha notação, eu vou chamar de M o módulo da derivada mais 2 sobre C. Se eu considero em particular os raios como sendo os SNs, que era metade do raio maximal, então, para módulo de Z igual a SN, o módulo do φ de Z vai ser menor ou igual a esse módulo que aparece aqui, por causa dessa estimativa, mais o G' módulo de 0. Isso aqui é estimado por 2 sobre C, que a gente fez no resultado anterior, mais G'. Isso aqui é o M, eu estou definindo aqui em cima. Então, o que eu estou concluindo? Que o módulo da função G é sempre menor ou igual a M em cima do círculo de raio Sn. E aí, como a função G também é uma função holomorfa, eu posso aplicar agora o princípio do máximo para concluir que ela é limitada, na verdade, no disco inteiro, e não só no bordo. Então, no disco ela também vai ser menor ou igual a M. Tá? Como eu quero analisar a função no plano inteiro, agora é só fazer o Sn tender para o infinito, que é a mesma coisa que fazer o n tender para o infinito, porque o Rn vai para o infinito. Isso prova que o módulo da função G é sempre menor ou igual a M em todo o plano. E aí o teorema de Liouville entra em ação para provar que, na verdade, essa função φ é constante. E como a função φ fixa a origem, ela tem que ser constante igual a zero. Né? Isso prova, então, que a função G é uma função linear como a gente queria. Até aqui? Ok, né? Sim. Bom, com esse resultado a gente já consegue provar, então, o que a gente queria antes, né? Provar que a função f, ela necessariamente ou tem um ponto fixo, ou tem um ponto periódico de período 2. Esse resultado é basicamente o que a gente precisa nessa discussão inicial com resultados elementares da análise complexa. Tem resultados extremamente mais fortes, mais atuais, mas que usam uma análise mais técnica, né? Como que eu falei agora há pouco, teoremas de distribuição de valores. Então, nós vamos provar, começar a provar esse resultado aqui. A demonstração não é muito difícil, basicamente usa os resultados que eu tinha apresentado antes. Então, primeiro, se a função f, se ela já tiver um ponto fixo, se existir esse ponto fixo, então não tem muito o que fazer, né? A conclusão é imediata. Então, a gente pode assumir que o f de z é diferente do z para todo z no plano complexo. Com essa hipótese, a gente pode definir uma nova função, estou chamando aqui de função g, que é o f2 de z menos o z sobre f de z menos z. Essa função, de acordo com a hipótese, é também uma função inteira. Né? E aí, pelo lema 1, essa função g é também não constante. Lembra que eu falei um pouco antes sobre isso. Além disso, o que a gente observa? Que o g de... eu quero concluir aqui. Que se tiver algum ponto no plano complexo cuja função g vale 1, então você pode considerar o P como sendo o f de z0, e aí usa a definição da função, aqui da função g, para observar que o f de P é igual ao f2 de z0, e aí você isola aqui o f2 nessa expressão, conclui que vai dar g de z0 vezes o f de z0 menos z0 mais z0, simplifica, e isso vai dar o f de z0, que é o π. Isso prova, então, que ela tem um ponto fixo. Isso é uma contradição de acordo com a nossa hipótese. Com isso, o que eu estou concluindo? Que, na verdade, a função g, ela omite o número 1. Então, não pertence à imagem. É o único ponto que ela tem direito de omitir, porque ela não é constante. Então, pelo teorema de Picard, tem que existir um pontinho que é elevado no zero.
A função não pode omitir o zero agora. Mas, se você olha para a definição da função g, se a z0 é um zero da função g, então o z0 é um ponto periódico de período 2 para a função f. E aí termina a demonstração. Tá bom? Então, necessariamente tem uma coisa ou outra. Isso para nós é suficiente. Deixa eu ver aqui. Um outro resultado que também não é muito difícil da gente concluir, um dos objetivos que eu vou apresentar de acordo com o tempo, é que o conjunto de Juliá corresponde ao fecho das órbitas periódicas repulsoras. Lembra que um ponto periódico, ele é repulsor se, aqui eu estou dizendo que o período é P, o ponto periódico é o Z0, se o módulo da derivada, que é o módulo do multiplicador, é maior do que 1. E esse resultado aqui está dizendo que necessariamente todo ponto periódico repulsor ele pertence ao conjunto de Juliá. Isso basicamente é porque quando você começa a iterar, você tem uma função exponencial em relação ao número de iterados. Tá? Então, e aí você não tem convergência uniforme. Deixo aqui para os alunos pensarem um pouquinho como é que verifica isso. Então, o resultado local, basicamente, do caso racional, só não quero perder muito tempo nesse contexto. Vou usar o resultado do ponto periódico e aquele resultado que foi consequência do teorema de Bohr para provar que necessariamente o conjunto de Juliá é não vazio. Então, veja, isso é extremamente importante nesse contexto, porque eu falei agora há pouco que no caso da função exponencial complexa, o conjunto de fator é vazio. Você pode perguntar, bom, será que o conjunto de Juliá também pode ser vazio? E a resposta é essa, não. Ele é sempre não vazio no caso transcendente. Então a gente fixa aí, considera essa função f, inteira transcendente, e usando o lema anterior, essa função ela tem ou um ponto fixo ou um ponto periódico de período 2, que eu estou chamando aí de Z0. Para simplificar o raciocínio, eu vou supor que esse Z0 é a origem, porque senão você faz uma conjugação por uma translação e aí considera essa outra função resultado. Então eu vou supor que ou o f de 0 é 0 ou o f2 de 0 é 0. Eu tenho que analisar cada caso. No caso em que o f de 0 é 0, a gente tem algumas possibilidades. Se a origem já estiver no conjunto de Juliá, então não tem muito o que fazer. Já terminou o resultado. A gente pode supor que a origem pertence ao conjunto de Fatou. E aí, nesse caso, como os pontos fixos repulsores estão no Juliá, então o módulo derivada, nesse caso, tem que ser menor ou igual a 1, necessariamente. Tá bom? E como ele está no conjunto de Fatou, que é um aberto, tem alguma componente que contém esse ponto. Essa componente eu estou chamando de ômega. Componente do Fatou. Bom, vamos analisar os dois casos, já que o módulo da derivada é menor ou igual a 1. Se o módulo da derivada for menor do que 1, então, necessariamente, esse ômega não pode ser o plano inteiro. Por que não? Se o ômega for todo plano, então a sequência de iterados vai convergir para a origem, normalmente. E aí a função seria uma função linear, que não pode acontecer, pelo resultado que eu mostrei um pouco antes. Isso prova, então, que o ômega, que é a componente do fator, não é o plano inteiro, e como o fator complementar, o Juliá é o complementar, quer dizer que o Juliá necessariamente é não vazio. Isso termina a prova nesse caso. O outro caso é um pouco mais delicado, também vou apresentar aqui com detalhes, que é o caso em que o módulo da derivada é igual a 1. Tá bom? Ok. E lembrando, né, que essa origem ela está no conjunto de fator. Isso significa, então, que a sequência de iterados nesse aberto, ômega, é normal. Então, tem uma subsequência, que aqui eu estou chamando de Fn de K, cuja restrição em ômega converge normalmente para uma determinada função psi, que também é holomorfa em ômega normalmente.
Tá? Aqui tem um detalhe técnico. Na verdade, essa psi, ou ela é uma função holomorfa por causa do teorema da convergência de Weierstrass, ou então ela é a função identicamente o ponto no infinito. E eu deixo esse detalhe aí que estou colocando por debaixo do tapete para os colegas pensarem no outro momento. Bom, então, o teorema da convergência, ele diz que se você tiver uma convergência normal, a sequência de derivadas também converge para a derivada da função limite. Então, e aqui, o que me interessa é o caso da primeira derivada. Porque, nesse caso, como eu tenho um ponto fixo e o modo derivada é igual a 1, então, todos os iterados, as derivadas de todos os iterados dessa função na origem tem módulo igual a 1. Então, o limite é igual a 1. Isso quer dizer que o módulo do psi na origem também tem que ser igual a 1. Em particular, isso prova que a função psi não é constante. De fato, isso é suficiente para verificar que essa psi não é um limite que dá infinito. Tá? Então, eu tenho essa função psi, que é o limite da subsequência, e eu quero provar algumas coisas em relação a essa função psi. Primeiro, que a função psi ela deixa o ômega invariante. Lembrando que a função f já deixa o ômega invariante, porque a f fixa a origem e o ômega é a componente do fator que contém a origem. Mas nada me diz inicialmente que a função limite também fixa a origem. Vamos provar isso. Como é que eu vou fazer? Eu vou fixar um w qualquer no ômega e vou provar que a imagem desse w também está no ômega. Para isso eu vou usar que a função psi é o limite normal. Tá? E considero esse conjunto aqui. O que é esse conjunto? É o conjunto de todos os pontos do plano que tem a mesma imagem. Né? A mesma imagem psi. Então esse conjunto, como a função psi é holomorfa, ele tem que ser um conjunto discreto. Né? E, portanto, sempre existe um disco. Aqui tem só para ilustrar. Eu tenho um disquinho aqui com centro no W. E vou olhar para todos os pontos que tem a mesma imagem do W. Pode ter uma quantidade infinita aqui. Mas forma um conjunto discreto. Então, em particular, eu consigo um disquinho, como esse aqui em vermelho, de tal forma que em cima do bordo desse disco não tem nenhum desses pontos. Pode ter muitos lá dentro, né? E aí, como é compacto, é uma quantidade finita. Pode ter outros. O que importa nesse momento é que não tenha no bordo. Tá? Então aí eu estou dizendo que existe um raio R, de tal forma que o disco fechado, compacto, está contido no ômega, e que além disso o psi de Z é diferente do psi de W para todo Z no bordo. Né? Bom, e o que eu posso concluir então? Como esse bordo ele é um compacto, a convergência dos iterados dessa sequência FNK é uniforme nesse bordo. Então, o módulo FNK menos o psi de Z é sempre menor ou igual a esse número, que é o ínfimo desses números que aparecem aqui em cima, módulo de psi de Z menos psi de W, no bordo do disco, a partir de um certo K0. Tá bom? Muito bem. Agora, se eu analiso o teorema aplico aqui o teorema de Rouchet. O teorema de Rouchet, basicamente, ele diz o seguinte, que se você tiver duas famílias holomorfas, duas funções holomorfas, por exemplo, aqui no disco, né? E aí, se o módulo de uma é menor do que o módulo da outra no bordo do disco, então, o número de zeros da maior em módulo no interior do disco é o mesmo que o número de zeros da soma das duas. Então, é basicamente isso que eu estou concluindo. Eu estou considerando duas funções. Essa função, veja, o W aqui está fixo, o Z está variando. Então, eu tenho essa função aqui, Fn menos psi, e tenho essa função aqui, que é psi menos psi de W, que é uma constante. Então, como isso aqui é um ínfimo, esse ínfimo é sempre menor ou igual ao módulo no bordo. Então, essa função é menor do que essa função aqui no bordo. Tá? Então, como essa aqui é a função maior, o número de zeros da soma, que é esse resultado aqui,
no disco é igual ao número de zeros dessa função que aparece aqui, que é a maior. Agora, essa função, psi menos o psi de w, ela tem pelo menos um zero no disco, que é o próprio w. Então essa função aqui também tem um zero nesse mesmo disco. Então, uma aplicação muito bacana aí do teorema de Rocher. E isso prova, então, que existe um Z nesse disco de tal forma que o psi de W é o FNK de Z. E aí, esse FNK de Z ele pertence ao ômega, porque o ômega é invariante pela função F, e em particular pelos seus iterados. E prova, então, que o ômega também é invariante pela função psi, como eu havia colocado aqui na afirmação 1. Usando esse resultado, nós vamos provar que outro resultado aqui nesse caso é que necessariamente, nesse contexto, a função f é injetora nesse ômega. Vamos provar isso. Primeiro, o que nós vamos fazer? A gente sabe que os FNKs convergem para a função psi. Então, se a gente considera uma subsequência, e a gente pode... uma subsequência desses NKs, e a gente pode renomear essa subsequência de forma que essa diferença NK mais 1 menos NK, que eu estou chamando de MK, vai para o infinito. Tá? E com essa subsequência aqui, eu sei que o FMK agora é uma família normal em ômega. Né? De fato, esse MK é uma subsequência da sequência original. Daí o ômega está no conjunto de fator. Isso quer dizer, então, que esse FMK ele converge normalmente para uma outra função, porque a subsequência é diferente, que eu estou chamando de φ, uma função holomorfa em ômega. Pelo mesmo motivo de antes, essa função φ ela é não constante, portanto, não pode ser o ponto no infinito. Aquele detalhe técnico que eu falei. Bom, mas então, se eu considero a sequência de iterados FNK mais 1, ela vai convergir para a função φ bola psi, né, por causa da definição desses MKs. Né? Isso aqui implica, então, que a função psi tem que ser igual à função φ composta com a função psi. Ok? Bom, vamos provar agora que essa função φ que aparece aqui necessariamente é a função identidade restrita ao ômega. Como que a gente faz isso? Não é muito difícil, mas a gente observa o seguinte, que se você pega um W, aqui esse W é diferente daquele da afirmação 1, né, que a gente já provou. Você pega um W na imagem da psi, então tem um Z em ômega, de tal forma que o psi de Z é o W. Agora, se você olha para essa composição, para essa relação aqui de composição, você vê que o φ de W é o φ de psi de Z, por definição do W, só que essa composta aqui é a psi, fica psi de Z, e o psi de Z é W. Então, isso prova, então, que a função φ coincide com a identidade em ômega. Mas a função φ, pelo que nós vimos, também é uma função que eu estou fazendo aqui. Na verdade, tem um detalhe técnico aqui que eu não coloquei. Ó. Eu estou considerando o W, em psi de ômega. Esse psi de ômega, pelo resultado anterior, ele está contido no ômega. E a psi é uma função holomorfa. Então, esse conjunto é um aberto. E eu estou provando, então, que essa função, através dessa relação aqui, ó, estou provando que φ é a identidade em psi de ômega. Tá bom? Então, pelo princípio da identidade agora, a função φ, na verdade, ela é a identidade em todo o ômega, e não só no psi de ômega.
Ok? Era justamente isso que eu queria concluir. Depois eu ajusto nas notas para mandar para vocês. Bom, como eu quero provar que a função f é injetora nesse ômega, a gente observa agora que se eu tiver dois pontos em ômega com a mesma imagem, então eu posso começar a iterar, itero apropriadamente até o mk, e eu vejo que o f de mk de z é o f mk de w. Agora você passa o limite dos dois lados, e a gente conclui então que o z, como o limite é a função φ, você conclui então que o z é o w, portanto, a função f ela é injetora em ômega, como eu havia falado. Tá bom? Desses dois resultados, a gente conclui então que o ômega ele tem que ser diferente do plano complexo. Porque se fosse o plano complexo e a função holomorfa inteira injetora, ela teria que ser uma função afim, que não é o nosso caso porque ela é transcendente. Então, o ômega, que é aquela componente do fator, não é o plano complexo, portanto, ela tem que... o conjunto de Juliá, no caso, ele tem que ser não vazio. Ok? Até aqui tudo bem? Quantos minutos, Cris, a mais? Ainda tem 10 minutos. Pronto. Então, isso aqui prova que o conjunto de Juliá é não vazio. No caso em que eu tenho um ponto fixo. Veja o que foi feito, né? A gente provou que tem ponto fixo, ou tem um ponto periódico período 2. No caso do ponto fixo, se ele não tiver no conjunto de Juliá, então, ou ele é um ponto fixo atrator, ou ele é um ponto fixo que a gente chama de ponto fixo neutro. Nos dois casos, a gente provou que o Juliá é não vazio. Agora, se não tiver ponto fixo e tiver ponto periódico, aí eu teria que fazer a mesma coisa, só que a gente repete o mesmo argumento, ao invés da função f, a gente repete o argumento para o f2. É igual. E aí a gente conclui que o conjunto de Juliá do f2 é não vazio. Tá bom? Aí tem dois caminhos para a gente concluir que o Juliá do f é não vazio nesse caso. Ou a gente prova um resultado mais geral, que diz que o Juliá do Fn para qualquer n maior ou igual a 1 é o Juliá da f, ou então a gente prova manualmente, né, para não usar nenhum outro pré-requisito. Eu escrevi a demonstração aqui, não é muito difícil, vou deixar para leitura posterior para a gente avançar. Tá bom? Quero só deixar registrado algumas considerações. Primeiro, que nesse caso, né, vale em geral, porque é um resultado local, o conjunto de Juliá é totalmente invariante. Vou deixar aqui uma demonstração, um resultado importante para a gente. E um último resultado que eu quero deixar registrado, e aí da próxima vez, no próximo episódio, a gente finaliza, é para provar que para concluir que se o Juliá ele tiver mais de um ponto, então necessariamente ele é infinito e ilimitado. Então olha só, o que nós provamos até aqui? Que o conjunto de Juliá é não vazio. Se ele é não vazio, ele pode ter só um ponto. Nada garante que tem mais. Mas se eu souber que ele tem 2 ou mais, isso já é suficiente para provar que tem uma infinidade. E mais do que isso, que o conjunto é ilimitado. Tá bom? Uma consequência imediata do teorema de Picard. Deixa eu só explicar isso. Se tiver, que estou fixando, tem pelo menos 2 na minha hipótese. Então, estou dizendo que os dois são o A e o B, 2 pontos distintos. E, pelo teorema de Picard, que eu estou usando um pequeno teorema de Picard, quando você olha para a pré-imagem desses 2 pontos, numa vizinhança aqui do infinito, que é uma vizinhança fechada, né? Então, esse conjunto, ele é infinito. Por quê? Funções inteiras transcendentes, ela não pode omitir mais do que um ponto. Como eu estou considerando 2, então, um desses 2 pontos deve ser atingido pela função f. E quando ele é atingido infinitamente. Em particular, aí nessa vizinhança. E uma outra coisa, pelo resultado que eu falei antes, o conjunto de Juliá é totalmente invariante. Então, se A e B estão no Juliá, suas pré-imagens também estão lá. Se eu tenho uma infinidade de pontos na pré-imagem, então eu tenho uma infinidade de pontos no conjunto de Juliá. E mais do que isso, eu tenho essas pré-imagens na vizinhança do infinito.
todas no conjunto de Juliá. Em particular, o conjunto de Juliá também é ilimitado. E esse R, como eu estou considerando aí o complementar, eu posso pegar arbitrariamente, tão grande quanto eu queira. Então, de fato, eu tenho sequências de pontos do conjunto de Juliá que convergem para o infinito. Tá bom? E finaliza a conclusão, eu vou parar por aqui, que é um resultado mais completo. E aí, a partir da próxima, no último episódio da série, nós vamos provar que o conjunto de Juliá tem pelo menos 2 pontos, que é isso que falta, né? Que eu estou supondo que tem pelo menos 2 e sigo em frente. Então falta provar que tem pelo menos 2. E aí a gente começa com isso da próxima vez. Ok? Obrigado, Cassi. Obrigada, Arlane. Tem alguma pergunta, comentário, pessoal? Eu tenho uma pergunta que eu fiquei curiosa. O Juliá é invariante, né? Então, o Juliá de qualquer iterado do Fn vai coincidir, então, com o Juliá do F, né? Justamente. E para efeitos de encontrar o Juliá, o que seria mais fácil? Poderia ser que para algum iterado você consiga determinar qual é o Juliá ou para o F mesmo? Você diz... Para determinar qual é o Juliá. No caso, porque o Juliá de qualquer iterado vai ser sempre o mesmo, para qualquer iterado, né? Mas para efeitos que você quiser determinar já o conjunto, falar qual é a geometria, né? Como é Não é tão simples, tem muitas possibilidades no caso transcendente. E o conjunto de Juliá tem diversos aspectos, Aí já começa mais difícil, né? se você quiser localizar, aí você pode pensar na representação gráfica, né? Usando como que desenha o conjunto de Juliá. E aí tem vários algoritmos, né? Para desenhar, talvez assim. Agora, você simplesmente, através de alguma relação simples, dizer qual é o conjunto de Juliá, é muito mais difícil. Certo. Bom, gente, então na quinta-feira seria a terceira e última sessão desse mini curso, então aí a gente vai tentar colocar na internet, mas ainda não garantiu. Obrigada, Arlane. Vamos agradecer ao Arlane. Obrigado, gente. Valeu. Então, Alan foi para a gravação. Gente, então vamos fazer